Estamos começando mais um Tribuna Livre, o seu programa de debates das noites de sábado, que é reprisado às segundas-feiras, ao meio-dia. E hoje o nosso tema será saúde pública, em função de esse assunto ter sido citado recorrentemente durante a série de debates que nós fizemos com os 7 pré-candidatos à Prefeitura da capital, quase sempre de forma genérica e sem a contrapartida de alternativas que resolvam os problemas aqui citados. Por isso, os nossos convidados de hoje são o secretário de Saúde Municipal, o Dr. Osvaldo Leal, e o Dr. Amsterdã Sandres, que é secretário adjunto de Saúde Estadual. Para me ajudar na condução desse debate, eu tenho comigo aqui os debatedores que você já conhece, Osmir Lima e Narciso Mendes. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema saúde pública do estado do Acre. E os nossos convidados são o secretário municipal de saúde, Osvaldo Leal, e o secretário adjunto de saúde estadual, Dr. Amsterdã Sandres. O meu boa noite ao secretário Osvaldo Leal. Boa noite, Arquibaldo. Boa noite, Osmir Lima, Narciso Mendes, colega secretário Amsterdã. É um prazer recebê-lo aqui, assim como o doutor Amsterdã. Boa noite, doutor Amsterdã. Boa noite a todos. É um prazer que se renova estar aqui na presença do Osvaldo, porque nós sempre tivemos oportunidade de, em situações diversas, aprofundar os nossos conhecimentos. E o Osvaldo é um professor na área, então eu aproveito para aprender com ele sempre que converso. Ok, eu aproveito para aprender com os dois, mas os nossos debatedores não são 4 professores que eu tenho aqui. Doutor Osvaldo, eu começo perguntando, como eu disse na abertura do programa, nós tivemos muitas críticas, é um assunto recorrente, foi um assunto recorrente aqui durante a série de debates que nós tivemos com os 7 pré-candidatos. E eu pergunto o seguinte ao senhor: qual a situação hoje da saúde pública municipal em relação ao que foi encontrado pelo prefeito Raimundo Angelim, quando ele assumiu a prefeitura no seu primeiro mandato em 2004? Então eu diria que é uma situação extremamente diferente, né? Vivemos em 2005, quando o prefeito Angelim assumiu a prefeitura, uma situação de precariedade total das unidades de saúde, tanto na infraestrutura, quanto do ponto de vista do trabalhador e de sua qualificação, falta de insumos, medicamentos, a dificuldade que a prefeitura ainda naquela época apresentava com relação à oferta de serviços complementares, como exames, e de 2005 para cá, um arrojado programa de melhoria da infraestrutura, como, por exemplo, a reconstrução de 11 centros de saúde dos 14, aliás, 13 centros que Rio Branco tem, porque um é gerido pelo governo do estado, que é o Centro de Saúde do Tucumã. Desses, totalmente reconstruídos 11 centros, estamos integrando o Gentil Perdomo agora no mês de julho, e o Centro de Saúde Barral e Barral, numa iniciativa do prefeito Angelim, junto com o governador Tião Viana, na busca de recursos, acabamos de conseguir o cadastramento da reconstrução também do Centro de Saúde Barral e Barral, que fica aqui na Estação Experimental, no valor de 5 milhões de reais. Então, já uma demonstração clara dessa parceria com o governo federal, no sentido de conseguir recursos importantes para a saúde pública. Além disso, todo o programa de realização de concursos públicos, que hoje a gente pode chegar e dizer que temos quase 2.000 trabalhadores que fazem parte dos quadros da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é um avanço e uma evolução de 40% no incremento de trabalhadores. Trabalhadores estão sendo qualificados, e toda a estratégia que a gente chama de estratégia de oferta e de segurança para que os trabalhadores façam melhor o seu trabalho, como, por exemplo, a criação da assistência farmacêutica, que hoje disponibiliza dos 120 itens que são obrigatórios pelo Ministério da Saúde na atenção básica, nós oferecemos 286 itens, quer dizer, oferecendo também para o médico, para os prescritores, a possibilidade de um rol maior de medicamentos à disposição desse profissional.
um atendimento na parte ambulatorial dos exames clínicos que faz hoje, dentro da nossa patologia clínica, mais de 56 mil exames por mês. Né? Imagina o que é que significa isso. 1,5 exames ano por habitante do município de Rio Branco, está acima da média nacional. E também exames de imagem, mamografia, radiologia, que é o raio-x, ultrassonografia, eletrocardiografia. Então, num panorama muito rápido, isso tudo foi incorporado, foi fruto desse trabalho de 8 anos, agora 7 anos e meio, da administração do prefeito Raimundo Angelini. Eu queria só complementar a pergunta dele e estendo para o Estado, ao doutor Amsterdã. De todos esses programas, qual aquele que você classificaria como o mais importante avanço no campo de saúde nesses últimos 8 anos, de todos eles? Eu diria, que tem mais impacto perante a população? Eu diria que a busca incansável pela melhoria da qualidade da atenção básica, né, que é essa responsabilidade que os municípios brasileiros têm, e a gente consolida esse processo agora, na semana que vem, com a contratação de mais 251 novos agentes comunitários de saúde, mais 40 médicos estão sendo chamados, mais 50 agentes de endemias. Então, essa tarefa prioritária do município, ela sempre foi uma prioridade na gestão do prefeito Raimundo Angelini. Estamos agora numa segunda etapa, por exemplo, de melhoria da infraestrutura, que está construindo mais 10 unidades básicas de saúde, que vão acomodar, agregar 30 equipes de saúde da família. Então, a infraestrutura acontecendo, as pessoas sendo contratadas e qualificadas e os insumos necessários para que essas pessoas atuem com dignidade e executem bem o seu trabalho. Eu acho muito interessante essas abordagens todas, porque é possível que alguns considerem a atenção básica como sendo algo de pouca aportação tecnológica. Na realidade, eu insisto em dizer que a atenção básica, os procedimentos que são feitos nesse nível de atenção, é o fundamento mais importante da melhoria da saúde de uma população. E é interessante também que se observe que tanto a atenção básica, que obrigatoriamente é desenvolvida pelo município, como os outros níveis de atenção, que é a secundária e a terciária, que é obrigação do Estado, elas precisam ser harmônicas, elas precisam estar dirigidas ao mesmo objetivo, porque todo o conjunto da população se beneficia quando esses setores eles trabalham em conjunto e podem consertar, ou seja, organizar as suas ações numa direção só. Então, o secretário municipal comentou que um dos centros de saúde é de gestão do Estado, que é o Centro de Formação de Pessoal de Saúde do Tucumã. Por que existe isso? Porque o Estado chamou a si a responsabilidade de promover a melhoria também do seu pessoal em todos os níveis. Um pessoal que precisa, no cursos, por exemplo, de formação, de graduação na área de saúde, ele tem um conjunto de unidades pelo qual o alunado pode passar e perceber como funciona o SUS. Então, lá no Tucumã, nós temos unidades básicas de saúde do Mocinha Magalhães, do Primavera e do Ruilino, que são unidades típicas de primeiro atendimento, de incursão na comunidade, e que nessas unidades o pessoal aprende como se intervém junto à sociedade, à comunidade, e depois começa a facilitar o acesso do paciente aos diversos níveis de atenção. Isso é uma prática que é o ideal dentro do SUS. Mas nós temos que imaginar que o SUS ainda é uma prática muito recente na nossa história de saúde desse país. E que nós estamos aperfeiçoando. E que nós precisamos trabalhar muito, até porque a maioria de nós que somos formados, não fomos formados dentro da filosofia do SUS. Nós temos que corrigir até determinados procedimentos que nos ensinaram durante o nosso período de formação, para que a gente possa aproveitar bem a ideia do SUS e fazer com que ela aconteça. Quando o secretário municipal ele comenta essa evidente melhoria que houve a nível da atenção básica, nós temos que imaginar que isso vai ter um impacto muito grande em todos os demais níveis de atenção.
Porque uma vez resolvido o problema, que se imagina que a atenção básica possa resolver em torno de 80%, 85%, talvez 90% dos principais problemas de saúde da comunidade, todos os outros níveis, eles são colocados à disposição da comunidade com atenção muito melhor refinada e permitindo intervenções de maior complexidade e dedicando mais tempo aos casos que realmente são necessários em determinado nível. Então, é sempre muito importante que a atenção básica tenha melhorado nesse nível todo, e temos algumas experiências em que, como o secretário comentou, que quando o prefeito Angelim encontrou a atenção de saúde um verdadeiro caos, nós tivemos experiências realmente dramáticas no momento em que nós procuramos nos debruçar de que maneira poderíamos ajudar o nível de atenção à assistência à saúde em determinados momentos do governo. Você já respondeu um questionamento que ia fazer ao doutor Oswaldo. É porque muitas vezes o profissional ele usa uns termos, atenção básica. Isso na linguagem médica isso é muito comum, né? Aí eu ia pedir ao doutor Oswaldo para esclarecer melhor o que é atenção básica, mas o senhor já mais ou menos definiu o que é. Então a minha pergunta agora é a seguinte: o SUS, na sua visão, é um sistema a ser melhorado ou poderá ser substituído algum dia por um outro? Narciso, só fazendo uma ressalva aqui, esquecendo que o SUS foi criado por nós, na Constituição de 1988. Não. Naquela época, é verdade o que o me está dizendo, nós éramos constituinte e o SUS é fruto da Constituição de 88. Mas eu me insurgia já naquele momento, doutor Amsterdã, porque nós criamos um sistema universalizando a saúde, entregando ao cidadão como direito à saúde pública e como dever do Estado. Mas não entregamos dinheiro para pagar a conta disso, né? Que é verdade. Então eu já naquele momento achava que havia uma dose de responsabilidade, embora hoje reconheça que houve uma belíssima boa intenção, né? Sem dúvida, e o SUS na verdade é uma grande ousadia, né? Ousadia, uma grande ousadia humano e cívico. Sem dúvida nenhuma, e a ousadia no sentido de que naquele momento, aí no final da década de 80, a maioria dos países, inclusive da América Latina, estavam traçando caminhos diferentes do caminho que foi traçado pela sociedade brasileira quando optou por um sistema com as características do Sistema Único de Saúde, né? Então, o financiamento é claro que precisa haver esse aporte de recursos, é uma discussão que ainda não acabou, é importante que ela seja finalizada para que esse sistema, que é necessariamente integrado, ele não sobrevive sozinho, é uma falácia, não é verdade dizer que uma prefeitura, um estado ou a federação sozinha consegue fazer algo dentro da saúde pública. É um sistema cada vez mais integrado. Só para a gente ter uma ideia, o Ministério da Saúde, em dezembro do ano passado, criou linhas de financiamento exclusivas dentro de linhas que a gente chama linhas de cuidado. Criou a rede Cegonha, todo mundo conhece a divulgação da rede Cegonha, da rede de atenção psicossocial. Todo o financiamento da saúde, a partir deste momento, vai passar pelo atendimento dessas redes. E elas só vão acontecer se as prefeituras, os estados e a federação, o governo federal, estiverem cada vez mais integrados numa política pública de saúde. Então, é uma falácia, chega a ser desonesto a tentativa de dizer que se caminha sozinho nesse caminho, que uma prefeitura como Rio Branco ou qualquer outra, sozinha vai resolver o problema ou da saúde pública ou de qualquer mais... Provoca, senão vou dar o nome aos bois de alguém que está dizendo que vai resolver o problema, né? E eu duvido, né, doutor Amsterdã? Só para fazer uma ressalva, é o seguinte, o Narciso tem razão, mas os recursos para a saúde, para os estados e os municípios estão vinculados. Até hoje não entendo por que não se vincular à semelhança da educação no governo federal. Não, Osmir, quem vai responder são eles. Mas o que acontece no problema, a saúde pública no Brasil padece de uma doença grave que é o subfinanciamento, né? Se você observar, eu estou aqui com os dados
Mas você não me deixaram responder a pergunta que você fez. Sim, mas você vai responder, acumula e responder junto. Vai responder? Você Acumulado. vê, enquanto os países da OCDE investem hoje cerca de 6 a 7% do PIB em saúde pública, aqui no Brasil, o ano de 2010 foi o auge dos financiamentos públicos, chegou a 4%. Quer dizer, então nós estamos investindo metade do que os países da OCDE investem em saúde pública e 1/3 que investe nos Estados Unidos. Com o sistema universalizado. Com o sistema Que é um universalizado. Exato. Simão. Sim. Uma palavra. Obrigado. Veja, a pergunta inicial é o seguinte: se deve se modificar o SUS, enfim. O SUS é uma ousadia. A grande ousadia que eu vejo é o desafio que existe é nós fazermos o SUS funcionar. E claro, os senhores que eram na época constituinte não são os únicos culpados desse problema. A sociedade brasileira precisava disso. A sociedade brasileira, naquele momento, tinha cidadão de segunda classe. Nós tínhamos um tipo de assistência que se dividia entre os que podiam pagar, os que eram da Previdência do antigo INAMPS e os outros que não tinham nada. Eram os indigentes. Então, havia até um poema que era falado pelo um humorista, que agora não me recordo o nome, que ele falava sobre o doente da Santa Casa. Então, o final era o seguinte: o doente da Santa Casa, que alegria quando ele tem, quando a enfermeira diz, hoje o doutor não vem. Porque era aquele doente que era motivo de todas as investigações, de todos o alunado, enfim, era o cidadão que não tinha direito a nada. E que se submetia a tudo em função da sua necessidade. Hoje acabou com isso. A sociedade brasileira precisava dar uma resposta a esse desnível de cidadãos que haviam na época. O SUS foi um grande primeiro passo. Eu estava lá em Brasília, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o clamor fez com que o SUS se solidificasse. Então, a sociedade brasileira toda, ela é responsável pelo SUS. E essa responsabilidade é fazer com que o SUS funcione efetivamente. Claro, para que o SUS funcione é preciso que haja recurso. Então se diz, não tem recurso, mas o que nós vemos é que as arrecadações todas, de um modo geral, têm aumentado nesse país. O impostômetro que existe em São Paulo mostra que os recursos arrecadados pelos entes do governo federal, municipal e estadual, eles têm aumentado consideravelmente. Então é preciso que se coloque à disposição da população, através dos seus profissionais, recursos que sejam necessários para que todas as tecnologias disponíveis, elas possam ser acessadas pelo cidadão no momento que ele precise. Doutor Amsterdã, infelizmente nós precisamos fazer um intervalo comercial. No retorno, se for conveniente aos senhores, os demais debatedores e o convidado, a gente retoma esse assunto. Um instante só, não saia daí, continue com a Tribuna Livre. Estamos de volta com o programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o tema saúde pública no Acre. Os nossos convidados são o secretário municipal de saúde, Oswaldo Leal, e o doutor Amsterdã Sanders, que é secretário adjunto de saúde estadual, e no bloco anterior estava falando sobre a situação do SUS. O senhor, por gentileza, conclui o seu raciocínio para ingressarmos em outros temas desse debate. Isso, obrigado. Eu comentava essa questão do financiamento, que eu acho que é fundamental que se aborde isso e que se tenha consciência do problema, que para que o SUS funcione é preciso que ele receba o aporte de recursos necessários. Um colega nosso, médico importante, o doutor Adib Jatene, já tendo percebido isso, em um determinado momento propôs a criação de uma contribuição que era a CPMF, que durante algum tempo seria arrecadada para especificamente ser colocada à disposição do atendimento à saúde. Infelizmente, esse recurso não foi utilizado dessa forma, tanto que motivou até a saída do ministro Adib Jatene, da equipe de ministros da época.
E sempre se teve essa necessidade. Recentemente, por iniciativa do então senador Tião Viana, foi feita uma emenda à Constituição visando colocar recursos específicos para a saúde num valor que pudesse suportar a grande demanda de necessidade do setor saúde. Isso foi à votação recentemente e, lamentavelmente, isso foi modificado. Foi a emenda 29 e não se conseguiu ter o resultado que se esperava. Os técnicos da saúde, todos os que esperavam por isso como sendo o grande elemento de financiamento do setor, não se conseguiu. Daí porque as entidades da sociedade civil estão se organizando para fazer um projeto de lei de iniciativa popular que visa arrecadar 1,5 milhão de assinaturas, fazendo com que 10% da receita bruta da União se dedique à saúde. A vinculação de recursos para a saúde é tão fundamental para que se possa ter o SUS efetivamente melhorado e realizado nos seus objetivos básicos. Mas, doutor Amsterdã, eu por natureza já havia lhe dito que eu sou contrário a qualquer vinculação orçamentária. E tiro de suas próprias palavras as minhas conclusões. O Adílio Jatene, eu estava no Congresso na época da criação na época era o IPMF, né? CPMF. Não, era IPMF, Aí depois passou a CPMF. Foi criado com o objetivo único de ser aplicado na saúde. E você sabe por que substituir o imposto por contribuição? Eu sei. Também outra malandragem. Outra malandragem, para poder não entrar na redistribuição da renda para estados e municípios. Outra malandragem governamental. Então, aí de repente o imposto que foi criado com um único objetivo, que era financiar a saúde, aí depois foi desviado para os mais diversos fins. Se é que essa emenda popular, consiga 1,5 milhão de assinaturas, que exercerá uma forte pressão sobre o Congresso Nacional, e Congresso fraco, ele é muito vulnerável à pressão popular e acaba aprovando. Aí depois a saúde tem muito dinheiro, será que esse dinheiro não será desviado para outros fins, como foi a CPMF? Sim, eu não tenho elementos para dizer que não será desviado, mas existe dentro da lei que foi aprovada pelo próprio Congresso os elementos delimitadores do que se pode aplicar em saúde. Então, nada impede de que se utilize esse aspecto da lei que foi aprovado e que se coloque recurso para se desenvolver esses artigos que na lei estabelece aquilo que tem que ser aplicado em saúde. Mas isso não... Mas aí volta outra questão, Narciso. Por exemplo, a educação não é vinculado, o percentual para a educação não é vinculado. E apesar dos pesares, a educação não tem gradativamente melhorado no Brasil. Temos que reconhecer que sim. Não, então, essa vinculação, do meu ponto de vista, respeitando o seu, ela é extremamente... Eu não sou contra eu não sou contra o aumento de recursos. Eu não sou contra. Eu sou contra a tal da vinculação. Até porque eu sou o primeiro a reconhecer que a saúde do Brasil está subfinanciada. Ela carece de dinheiro. A minha preocupação é com o percentual. A minha preocupação é o percentual. Porque é o seguinte, doutor, desculpe. É porque determinado candidato aqui falou que não tem dinheiro para a saúde, eu vou resolver isso. Candidato a prefeito. Prefeito não vai resolver problema de saúde. A prefeitura não resolve problema de saúde se não houver o apoio do governo do estado e se não houver o apoio da União. Até porque o secretário municipal pode falar isso com grande maestria. Os recursos que são destinados à saúde, eles vêm limitados por uma série de fatores, inclusive demográficos, estabelecidos, por exemplo, por número de habitantes, por desenvolvimento de investimentos, por projetos. O secretário municipal comentava agora que hoje, entre os mecanismos de atendimento da população, se tem linhas de cuidados, tem as redes, onde para que as coisas funcionem nas áreas que são consideradas prioritárias para a saúde pública desse país, se criam redes. Por exemplo,
se verificou que é necessário que a gente tenha um atendimento mais dedicado à criança e à gestante. Se cria a rede Cegônia. Então, as prefeituras, o Estado e o governo federal se organizam num conjunto de intervenções em diversos níveis e com isso vem recurso especificamente para isso. Então eu não posso simplesmente, a meu bel prazer, dizer, não, agora eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não existe isso. Já existe, Narciso, uma vinculação já implícita em determinados investimentos em áreas que são consideradas de programas. O grande problema é que essa vinculação ainda é insuficiente. Nós precisamos ter mais. E quando você diz assim, eu sou contra o percentual, você mesmo citou pelo menos 2 grandes malandragens do governo aí, eu estou usando as suas palavras. A primeira malandragem que era imposto para o CPMF, e a segunda malandragem que transformaram o CPMF não sei o quê. Nós não estamos isentos da malandragem. Só que nós temos que ter, de alguma forma, e para isso existe os conselhos populares, existe a manifestação da sociedade organizada, a imprensa é importante no sentido de nós irmos corrigindo essas malandragens. Exatamente. Porque senão a gente... Eu até consigo identificar, assim, até tratando dessa pergunta do Tosmi, assim, é um discurso perigoso, né? É um discurso convenientemente, eu diria, bipolar até, né? Quando é conveniente o argumento de que a prefeitura pode caminhar sozinha e fazer tudo e de repente acontecer e tal, é conveniente que diga-se que dá para caminhar sozinho sem precisar de ninguém. Mas quando é conveniente também, e aí onde vai a bipolaridade, né? Vai de um canto a outro dentro da conveniência, se levanta, como numa propaganda recente de um determinado pré-candidato, a ideia de que o governo federal garante, né? É garantidor disso. Peraí, quando é conveniente, faço sozinho, tudo sozinho, sou o grande rei. Né? E quando não é, então há uma bipolaridade importante para ser resolvida. Né? Eu diria que se é uma defesa do próprio pré-candidato, eu recomendaria uma revisão desses pontos sob pena de ser cobrado de forma muito veemente. Aliás, pela sociedade. Agora, eu até concluindo, se é uma orientação de assessoria, acho que ele está muito mal assessorado e tem que trocar assessoria na área de saúde, porque é impossível. O governo federal garante, mas garante o quê? Aí eu vou dizer o que garante. De um custo, de um investimento de aproximadamente R$30 mil de cada unidade de saúde da família, o governo federal bota R$7.130. Então é isso que garante 1/4 do financiamento e a utilização de outras fontes de financiamento, como o Dr. Amsterdã. Então, é importante que essas coisas sejam colocadas, porque não há mágica, não há varinha de condão, não há nada que diga que de uma hora para outra uma prefeitura se torna autossuficiente, principalmente na área de saúde. Aliás, doutor, deixa eu só fazer uma pergunta que é relacionada a isso que o senhor está falando, mas antes eu queria dizer que esse programa é muito bom, porque quando os nossos convidados estão de acordo, os nossos debatedores divergem, que é para nos mantermos fiéis ao espírito do debate. E ao espírito do programa. É verdade. Doutor, então, uma das questões que foram muito debatidas aqui, muito criticadas pelos 6 pré-candidatos da oposição, seria justamente as filas nos postos de saúde da capital e nos hospitais também, em função, dos fatores da insuficiência de médicos. Eu queria saber o que foi feito para a contratação de médicos e se essas filas em que proporção elas têm sido diminuídas aos dois. Fila é uma coisa assim, o que é que significa essa fila, como é que ela se coloca? Eu diria que a gente antes tinha uma fila de pessoas que buscavam atendimento especializado, por exemplo, na antiga fundação, hoje Hospital das Clínicas. Isso não existe mais. Quem disser que hoje tem fila na fundação, está mentindo, porque não há fila. O agendamento hoje ele é feito em todas as unidades de saúde, através de encaminhamentos para profissionais especializados. O médico precisa de uma consulta com o cardiologista, então o médico clínico encaminha para o cardiologista. Essa consulta ela é agendada, tanto nas unidades de saúde da capital, como nas unidades de saúde do interior. Então, se é da fila dos hospitais especializados que as pessoas estão falando, essa fila ela não existe. O atendimento na rede da capital, e aí também mais uma demonstração clara de que se caminha
com parcerias, com integração de serviço. Nós temos desde o ano passado, no começo do ano, um apoio importante do governo do Estado com médicos nos centros de saúde. Então, não há mais fila também, porque o atendimento é feito de forma, a gente chama de demanda livre. A pessoa chega lá, não precisa nem agendar. Em 5 unidades tem acontecido assim. São as nossas unidades de referência da atenção primária. E essas unidades, elas quadruplicaram o atendimento médico. Agora, um detalhe, para quadruplicar o atendimento médico, era importante quadruplicar a oferta de exames e quadruplicar a oferta de medicamentos. E hoje é uma realidade. A gente percebe que não houve um descompasso entre a oferta do profissional médico e a atenção que a prefeitura teve em investir na aquisição de mais medicamentos e investir na contratação de serviços de exames. Então, essa coisa caminha muito junto. Volto a dizer, não dá para, por conveniência, defender algo aqui, dizendo que dá para fazer, que faz e acontece e tal, e lá dizer, não, mas tem dinheiro e o governo garante, não sei quem garante. Não é assim que funciona. Ninguém chama o outro para ser parceiro. A parceria pressupõe o entendimento de duas partes. Se você não quer ser meu parceiro... Dois não brigam quando não quer. Dois não se aliam quando não quer. Então, é até interessante este exemplo, porque nós vivemos no primeiro ano, no primeiro período de governo do Jorge Viana, um momento em que a prefeitura tinha outra orientação política. E foi muito complicado. O governo do Estado teve que, diante da situação caótica que estava naquela época o setor de saúde, o governo do Estado chamou a si a responsabilidade de assumir a atenção básica. Que era da prefeitura. Que era da prefeitura. E o fez até 2003, se eu não me engano. Foi, 2002, durante muito 2002. tempo o Estado... E isso criou uma situação de dificuldade, quer dizer, de interpretação junto ao Ministério da Saúde, que vários recursos foram feitos, que havia uma intervenção do Estado. Não, é preciso atender a saúde da população. O resto, vamos debater. Mas naquele momento, isso que eu acho que é fundamental, que é como o secretário Oswaldo comenta, que as parcerias, elas dependem sim dessa harmonia de entendimento. E que muitas vezes, por questiúnculas partidárias, as pessoas se afastam e não querem ser parceiros. E até não querem ser parceiros para evidenciar as deformidades. Olha, eu não estou recebendo isso do Estado e o Estado está me prejudicando, o Estado não quer me ajudar. E com isso, punir, fazer com que a população se volte contra o Estado. Não se trata disso. A população teve, num determinado momento, já no governo do Jorge, uma demonstração de que, se foi necessário, o governo interveio na atenção básica, chamando a si a responsabilidade num setor que era prioritário, que era necessário se intervir para poder atender a população. Agora, vou comentar rapidinho essa questão da necessidade de profissionais. O Estado tem se também envolvido para que os seus níveis de atenção ele tenha seus profissionais, ele faça, por exemplo, convênios com hospitais de alta performance, como por exemplo o INTO, o INCOR, que vêm aqui, nos ajudam com procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, enfim. Todo esse conjunto de intervenções do Estado, utilizando os mais diversos recursos que se permitem na administração pública, isso se está fazendo. Mas é importante se saber também o seguinte, que é um paradoxo que se vê na medicina. Toda vez que você melhora bastante um serviço, ele entra numa faixa de colapso, porque a demanda passa a ser maior. Aquele serviço que não era oferecido, ele passa a ser oferecido e as pessoas que até então não tinham acesso, vêm. Então você tem que estar constantemente buscando esse equilíbrio, colocando mais recursos, mais pessoas, mais tecnologia em cada um desses níveis. Mas doutor... Osmir, eu vou pedir para que você faça a pergunta já. Infelizmente, mais um intervalo comercial. Vai ser o segundo que nós faremos, daqui a pouquinho nós vamos voltar. Não, mas nesse caso Ele prefere para fazer depois. Ok, então vamos fazer esse breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com Tribuna Livre. Não saia daí.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui saúde pública no estado do Acre. Os nossos convidados são o secretário municipal de saúde, Dr. Oswaldo Leal, e o Dr. Amsterdã Sandri, que é secretário estadual adjunto de saúde. No bloco anterior, o Osmir prometeu que começaria fazendo uma pergunta. Por gentileza. O doutor Amsterdã e o nosso secretário municipal de saúde, eles citaram vários avanços que nós tivemos durante esses últimos anos na saúde. Mas, na minha opinião, aí é uma opinião de leigo, claro, o maior, talvez, avanço tenha sido a criação da Faculdade de Medicina aqui no Acre, que foi um trabalho do nosso senador, atual governador Tião Biano. Narciso, só o tempo vai nos dizer da importância da implantação dessa universidade, não é verdade? E você sabe, nós mesmos, eu estava acrescentado, doutor Oswaldo, na época eu era adversário político dele e dizia que ele estava blefando, né? Não, ninguém acreditava. Eu não acreditava. Ninguém acreditava. Não era nem dizer que ele estava blefando, eu não acreditava, até porque eu sou formado em engenharia, tenho um filho que é formado em engenharia, que acaba formado em direito, mas você sabe que você estabelecer uma faculdade de direito, de pedagogia, é uma coisa, uma faculdade de medicina, talvez de todas elas, é até a única que exige uma particularidade. Geralmente não gosta nem de chamar de faculdade de medicina, é escola de medicina, pela particularidade, porque exige laboratório, exige isso, exige aquilo. Eu não acreditava. E fiquei diversamente surpreendido, até numa comunicação sua que fez há um determinado tempo, me dando uma avaliação do desempenho dessa mesma faculdade aqui, que se igualava a muitas outras faculdades existentes no Brasil lá fora, né? Isso, então, na verdade, assim, em torno desse projeto, muitas pessoas aderiram a essa causa, né, na área de saúde, principalmente na área médica. Foi um dos motivos, por exemplo, da minha permanência no Acre com minha esposa, que é médica também. Foi, né? Somos também professores da Faculdade de Medicina. E eu lembro que no início era um grande desafio, né, Amsterdã? Era um grande desafio, era aquela coisa do sonho, capitaneado pelo hoje governador Tião Viana. Aquele sonho que estava mais para o lado do impossível do que para a possibilidade de realização. E essas pessoas compraram, no melhor sentido da palavra, essa ideia, levaram à frente a instalação da Faculdade de Medicina. Hoje nós temos mais de 50 professores médicos e professores de outras áreas também dedicados a essa faculdade. Uma faculdade que já formou 170 médicos. Mais de 70% desses profissionais permanecem no Acre. Peraí. Quer dizer que formaram 170 médicos e 70% permanecem desses aqui? Profissionais permanecem. Isso é interessante dizer, porque o que se dizia na época é o seguinte, que estavam formando médico para servir lá fora. Isso, porque no início, as primeiras vestibulares, né, estavam passando muito pessoas quase de fora. E essas pessoas optam por permanecer ou por sair, como as pessoas daqui também optam por fazer, claro. Enfim, sair do estado ou permanecer. Mas eu diria que junto com isso, os programas de residência médica ajudaram. Nós temos hoje 10, 11 programas de residência que oferecem um número de vagas, se não for próximo, é até maior do número de egressos da faculdade. Então, é um dado concreto até para a gente... Eu cheguei aqui no Acre, o número do meu registro como médico é o número 552. Durante mais de 30 anos, quase 40 anos de existência do Conselho Regional de Medicina, até o ano de 1999, 552 médicos se inscreveram no Conselho Regional de Medicina do Acre. De 1999 até 2012, são quantos anos? 13 anos, nós já temos mais de 1.400 médicos inscritos. Então, em menos de 10 anos, em 13 anos, quer dizer, em um quarto ou um terço do tempo, tem o dobro de médicos inscritos. Então é um dado concreto. Médicos inscritos no Conselho Regional. Nós temos hoje, o médico deve estar aí com mais de 1.000, o registro 1.400, o meu era 552, 552. Então, essas pessoas têm, inclusive, assumido serviços, oferecido o seu trabalho já, retribuindo essa grande ação que foi a criação da Faculdade de Medicina e dos cursos de residência médica. Eu vejo também um aspecto que é importante ser ressaltado, é o perfil do médico. O nosso médico, ele
ele tem uma carga de observação na área da atenção básica, da atenção à saúde da população muito grande. Eu, por exemplo, leciono, além de farmacologia, leciono oftalmologia, junto com o Dr. Reinaldo Moreno. A nossa abordagem, do ponto de vista do problema oftalmológico, é sempre voltado com o conjunto de problemas que possam acontecer numa família. Diferentemente de como eu fui formado, que eu estudava doenças. Hoje, nós estudamos doentes. Nós precisamos fazer com que a pessoa entenda que quando ela adoece dos olhos, não é um olho que anda, é um conjunto que naturalmente está fragilizado e que pode acometer o olho. E esse conjunto está fragilizado no âmbito de uma família, com todas as repercussões que isso possa acontecer, né, dos embates sociais, das dificuldades que isso possa acontecer de uma pessoa que venha a ter uma enfermidade mais grave. Assim é que nós queremos que o nosso médico, ao sair da faculdade, ele possa ter essa visão do conjunto da sociedade que vai ficar sob seu comando, sob a sua necessidade de intervenção. Esse perfil do médico é um perfil inovador. São algumas faculdades que já estão aderindo a isto, exatamente para que nós nos formemos agora já com uma visão dirigida ao modelo de assistência que a sociedade brasileira escolheu para si, que é o modelo do SUS. E não é à toa que de uma avaliação que vai de 1 a 5, essa faculdade é avaliada com nota 4. Né? Então, se for uma escala de 1 a 10, é nota 8. Passou na prova e está entre as melhores escolas do Brasil. Exatamente. Agora, só para completar, para que se tenha a dimensão da dificuldade que foi estabelecer uma escola de medicina aqui. Foi necessário que o empenho pessoal do então senador Tião Viana e do governador Jorge Viana, para que se pudesse vencer grandes óbices, grandes dificuldades, para que se pudesse, inclusive, construir dentro do campus universitário um prédio próprio para abrigar este curso. O curso de medicina, ele vem e serve como um fator de amadurecimento, sim, da Universidade Federal do Acre. Até porque, doutor Amsterdã, pela própria natureza da escola de medicina, da faculdade de medicina, parece estar havendo hoje no Brasil uma resistência muito grande à abertura de novas escolas de medicina também. Eu já li isso em algum local. Quer dizer, eu acho também, daí o trabalho maior para se estabelecer a escola. E, porque, inclusive, há um questionamento aí que diversas faculdades de medicina por aí afora vão ser fechadas exatamente pela péssima qualidade em si da formação do setor. Notadamente escolas particulares, né? Não escolas públicas. Com essa ressalva. Doutor Oswaldo, você está falando aqui entre os avanços e entre os programas que o governo municipal, o governo estadual, eles possuem, o senhor abordou a questão da saúde da família. Eu não sei se o nosso telespectador, ele sabe exatamente o que é o programa da saúde. E vocês estão contratando novos médicos e bem 200 agentes de saúde para continuar implementando esse programa. Como é que funciona esse programa? Isso acho que primeiro uma correção, né? O Saúde da Família, ele não tem dono, né? Ele não foi criado, nem desenvolvido, nem gerado e pensado por um governo aqui ou ali. O Saúde da Família é o resultado da experiência brasileira, inclusive anterior ao próprio Sistema Único de Saúde. Estava relembrando aqui que ainda no final da década de 70 existiam agentes de saúde no estado do Acre, em vários estados do Brasil. Então, a experiência do Ceará na atenção básica, da Paraíba, de outros estados e de outras cidades que avançaram mais rapidamente nessa assistência, criou a possibilidade concreta e o amadurecimento necessário para que o governo, em 1994, criasse o Saúde da Família. Então, não foi uma geração espontânea, nem saiu da cabeça iluminada de alguém que estivesse no governo. É uma correção importante. A partir daí, é um programa que se propõe a cuidar da saúde das pessoas, oferecendo promoção de saúde, prevenção de doenças, como a vacinação, por exemplo, que é uma estratégia de prevenção de doenças, oferta de atendimentos nessa área da atenção primária. Por exemplo, a academia na comunidade, que o prefeito Angelim já entregou 6. Está instalando mais 4. E até o final do ano são mais 10, então vamos ter 20 academias na comunidade, em comunidades em bairros mais necessitados, inclusive. Isso é um programa de saúde. É um programa que leva as pessoas a ter saúde, oferece a possibilidade do não adoecimento,
cuida das pessoas que já têm doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Nós temos hoje mais de 4.500 pessoas fazendo atividades regulares nas academias da comunidade, nos núcleos de vida saudável que são ligados aos centros de saúde. Isso é um movimento surdo, né? Não tem visibilidade, mas o fato é que tem quase hoje 5.000 pessoas, a maioria das pessoas acima de 60 anos de idade, que fazem um programa acompanhados por educadores físicos, numa parceria em parte com a Unimed, e aí essas pessoas diminuem o medicamento da hipertensão, diminui o medicamento da diabetes. Tem uma senhorinha lá no Calafate que sempre encontra a Angelim, quando a Angelim vai por lá também, porque ao contrário do que se diz, né, é um prefeito que está muito presente na vida das pessoas, né? E se isso não fosse verdade, Angelim não teria estimulado a criação de tantas representações comunitárias, como a representação das presidências de bairros, associações e os conselhos na área de saúde, por exemplo, os conselhos populares de saúde. Agora, dia 27, fazendo um parênteses, vamos ter uma plenária com mais de 200 conselheiros populares de saúde para a gente definir os parâmetros de uma lei municipal que o prefeito quer enviar à Câmara de Vereadores para criar no âmbito do município os Conselhos Populares de Saúde que já existem no Conselho Municipal de Saúde. Então, assim, na verdade, esse movimento é um movimento que estimula as pessoas a buscar a sua saúde. Então, esse é o princípio fundamental de saúde da família. E agora, com a contratação de 40 novos médicos e de 251 agentes comunitários de saúde, nós chegamos num momento em que temos a oportunidade de termos equipes completas em todas as unidades de saúde, significa cobertura de 85% do nosso território. Eu queria fazer um comentário sobre... É bem rápido. É bem rápido, acho que ele queria. Era só sobre isso, voltando a uma intervenção minha anterior, no sentido de que eu tinha ressaltado a importância que é a atenção básica na melhoria dos níveis de saúde. Se pode perceber que o que o município está fazendo é exatamente se dirigindo a essa parte de promoção e prevenção. Até porque saúde é uma habilidade. Saúde é algo que nós podemos sim nos tornar cada vez mais capazes de tê-la. E saúde não cumpre uma finalidade em si própria. Saúde é um meio pelo qual nós podemos desfrutar de todas as outras coisas boas da vida. Então é preciso sim fazer isso que o secretário comenta, que não tem tanta visibilidade, mas tem um efeito extraordinário sobre a qualidade de vida das pessoas. Doutor Oswaldo, o objetivo da vinda de vocês aqui, e muito mais importante será a vinda do prefeito Raimundo Angelim, e que já está comprometido de vir aqui, e não está aqui hoje, exatamente por causa que foi lá para Rio Mais 20, é porque o clima de campanha torna o candidato muito atrevido, né? E uma das questões pelas quais o prefeito Angelim foi mais acusado era de ser o prefeito ausente. Vamos usar a linguagem usada por aqueles que querem sentar na cadeira dele, os adversários que querem sentar na cadeira dele. Embora todos tenham reconhecido que trata-se de um cidadão decente, que de fato é, talvez Rio Branco se orgulhe disto, de ter um prefeito dos homens mais dignos que eu conheci na vida pública desse estado. Mas a ele também era atribuído outra acusação, de que ele não tinha autonomia do prefeito. E alguns deles aqui disseram, eu quero ser prefeito para ser um prefeito autônomo. O doutor Amsterdã considerava as parcerias feitas entre Estado e município como se fosse uma submissão do prefeito ao governador. Então, em perspectiva, se o prefeito era submisso ao governador, eu pergunto, em algum momento dessas parcerias, o senhor fez submisso à secretária de Educação? Ou era a sintonia fina que contribuía para a construção dessa parceria? Eu acho que talvez seja importante saber o que é que significa autonomia na boca desse cidadão. Porque se a autonomia é falar grosso, dar grito em todo mundo, esculhambar as pessoas, enfim, criar um sentimento, inclusive, de medo e de ameaça. Lá no nosso Nordeste, chama isso de malcriação, né? Chama-se de malcriação. Um menino é mal criado. Então, na verdade, não é nada disso. Eu acho que tenta se imputar
a figura do prefeito Angelim, algo que não faz parte da vida pública dele. Angelim, além de ser um profissional qualificado e gabaritado para o trabalho e para o exercício do Executivo Municipal, é uma pessoa absolutamente independente, me reporto diretamente ao prefeito, o prefeito toma a decisão e ele é a autoridade municipal, é quem me reporta. As parcerias são constituídas nesse âmbito, no âmbito da autonomia, no respeito que deve haver, né? No respeito, na consideração e na construção do caminho de forma integrada. Então, quando a gente vai construir uma saída para um problema, como foi o enfrentamento da dengue, por exemplo, sentamos numa mesa, decidimos isso junto com o governador, com a secretária, com o prefeito e com a Secretaria Municipal de Saúde, isso dentro das atribuições de cada poder. E aí eu não consigo enxergar nisso nenhum tipo de submissão. Ótimo. Nós estamos chegando ao final. Já ao final? Já. Eu ia falar... O papo tá bom. Não, tudo bem, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu ia entrar num assunto que interessa muito de perto para nós dois, que era a questão da preocupação da saúde na velhice. Tá? Mas Não, tudo bem. interessa para você, para mim não estou preocupado com isso não. Ou não. Nós vamos Deixa pra conceder, depois. portanto, 1 minuto a cada convidado. Ele já tem um neto formado na Escola de Medicina do Acre. Uma neta. Aí que você quer. Eu não Uma tenho neta. neto nem no primário ainda. Doutora Amsterdã, por gentileza, o senhor cabe 1 minuto. Muito para as suas obrigado, obrigado considerações pela finais. oportunidade, obrigado por esse papo muito agradável. Eu só queria comentar um aspecto e lembrar aos pré-candidatos que eles podem ser atrevidos, mas não podem ser injustos. Eles podem, naturalmente, usar a adjetivação que consideram importante para as suas campanhas, mas é preciso mostrar ao povo de Rio Branco, que é um povo que sente as melhorias que aconteceram, e eu, como adotado pelo Acre, depois de estar aqui há 36 anos, eu já me considero acriano, eu vejo que não é justo se falar isso do Angelim, até porque a vida do Angelim é a sua própria defesa. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Amsterdã Sandres, doutor Oswaldo Leal, suas considerações finais. Agradeço também a oportunidade, uma excelente conversa. Diria que a saúde pública é um tema que interessa a todos nós, independentemente do sentimento das pessoas e da subjetividade das avaliações, né? Mas diria também que nesse sentimento de justiça e de decência, até diria, eu utilizaria esse adjetivo um pouco mais forte, é importante que as pessoas entendam que no afã de atacar o gestor Angelim, o gestor secretário, na verdade as pessoas atacam aproximadamente 2.000 trabalhadores da saúde. Pessoas que diariamente, em sua maioria, é claro que tem problemas, é claro que tem alguns trabalhadores que precisam se ajustar a forma de atuar cada vez mais próxima das pessoas que a gente milita e defende na saúde pública, mas a maioria das pessoas são trabalhadoras, são pessoas honestas, decentes, que se sentem agredidas. Quando ouvem palavras e expressões que desqualificam o trabalho dessas pessoas, né? Então, eu queria reforçar esse aspecto, dizer do orgulho que eu tenho de trabalhar na Secretaria Municipal de Saúde, de estar aí com 1.895 trabalhadores que, em sua maioria absoluta, se dedicam a melhorar a vida das pessoas e homenageá-los nesse momento e dizer para eles que não baixem a guarda. Ouvirão muitas injustiças, serão muito injustiçados, mas a gente tem que seguir defendendo o que a gente acredita, o que a gente precisa fazer para melhorar ainda mais a vida do povo de Rio Branco e, logicamente, acreditar que a continuidade desse processo vai permitir que a gente melhore ainda mais essa condição de vida e da saúde pública. Em nome da produção do programa, eu agradeço aos nossos convidados, o doutor Oswaldo Leal, secretário municipal de saúde, ao doutor Amsterdã Sandres, secretário estadual adjunto de saúde, aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, e principalmente a você que nos acompanha todos os sábados e que faz deste programa o sucesso que ele é. Eu lembro a você que estaremos de volta na segunda-feira com a reprise deste programa e no próximo sábado estaremos aqui com o próximo tema do debate do programa Tribuna Livre. Eu conto com a sua audiência. Até lá.